O ser humano, ele é capaz de buscar, conquistar, acumular, ele é capaz de encontrar dentro de si uma força que nem ele às vezes imagina que tem. Ele é capaz de se dedicar para além da matemática, da razoabilidade das coisas. O nome disso é tesouro na nossa vida, né? O Evangelho de hoje, meus irmãos, nos ensina a dar destino às coisas. Veja, nós podemos, Jesus nos ensinou aqui, nós podemos desperdiçar essa vida. Essa vida ela é maravilhosa, mas ela tem algumas finalidades que às vezes a gente pode passar a vida inteira sem conhecê-las, sem exercitar aquilo e desperdiçar a vida. Qual é o problema de desperdiçar a vida? Primeiro, desperdiçar a vida, coisa triste. Segundo, é que dependendo do desperdício que foi essa vida, você não vai para o céu. Aí complicou, não é? Então, primeiro lado triste de desperdiçar a vida, que é dom de Deus, é o próprio desperdício em si. Porque podia ser melhor, podia não ser tão atravancado assim, tão sofrido assim. Nós que estamos aqui, eu quero acreditar que a grande maioria de nós assim vai para o céu quando morrer já no primeiro turno assim. Amém. Mas olhando daqui, dá para ver que boa parte de nós leva uma vida muito sofrida. Uma vida muito atravancada, assim, uma vida, sabe, parece o Brasil jogando. É uma vida sem meio campo, é uma vida sem... né? E por que isso, meus irmãos? Porque às vezes a gente não conhece algumas coisas essenciais, a gente às vezes não sabe dar nome às coisas, a gente chama de tesouro aquilo que não é tesouro. E a gente não chama de tesouro o que é tesouro. O tesouro nos move para além de nós mesmos, o tesouro nos move com uma força que às vezes a gente nem saberia que tem. O tesouro nos move de um modo que os outros não compreendem. Na vida, às vezes a gente não tem esses momentos, dentro ou fora de casa, essas incompreensões uns com os outros. Eu não sei que tanto você gosta de tal coisa, eu não sei que tanto não sei o quê. Não é verdade? Quantas mulheres não sofrem com isso? Padre, eu não sei o que meu marido vem em pescaria. Olha, pode estar chovendo, pode estar frio, nem pescar ele pesca, padre. Esses dias eu falei, amor, vamos comigo dia 19 lá no santuário. Não, porque a gente combinou, onde já se viu, desse 19 não dá, porque é final de semana, eu combinei, falando que a gente ia pescar. Mas amor, o rio não vai sair de lá. Né? Os peixes não vão sair do rio, amor. Nem quando você vai pescar, os peixes saem do rio, que você não pega nada. Mas padre, vai lá com aquelas muriçoca que mata mosquitinho, toma chuva na cabeça, padre. Aí você fala assim, para isso o joelho não dói, né? Assim? Para isso não sente sono, né? É porque é o tesouro. O que o ser humano sente como tesouro, ressignifica o sono, a dor no joelho, se está caro ou está barato. O que a gente chama de tesouro. E aí Jesus disse que não deveria ser tido por tesouro aquilo que pode ser enferrujado, destruído e roubado. Logo, quase tudo. Tudo pode ser roubado, corroído ou destruído. Não é verdade? Então não chame de tesouro aquilo que, em última instância, apodrece, não é para sempre. Não trate isso como tesouro. A gente pode tratar isso como um bem, não como um tesouro. E a gente ama isso, se dedica a isso, a partir do tesouro que é Jesus. A gente ama as coisas em Cristo, coisas e pessoas em Cristo. Mas a gente não entende para que a gente está na terra, qual é a finalidade da vida, e a finalidade da vida não é ajuntar tesouros. E tesouro aqui, meus irmãos, não é só dinheiro. Por óbvio, é dinheiro, porque o contexto aqui também tem a ver com a questão do dinheiro em si. Então, o primeiro assunto aqui do Evangelho, por óbvio, é o dinheiro, sim. Aí você vê, tinha uns homens assim meio caídos, daqui eu vejo tudo, né? Eu falei dinheiro, fez assim. Aí eu falei dinheiro de novo, fez assim. É o tesouro da pessoa. Tesouro aqui, meus irmãos, não é só o dinheiro, também é o dinheiro. Num primeiro momento era disso mesmo que Jesus estava falando. Mas tesouro aqui é tudo aquilo que me faz colocar a minha alma em risco. É tudo aquilo que faz eu colocar meu relacionamento com Deus em risco. É aquilo que coloca em perigo a minha família, o meu matrimônio, minha vocação.
Para algumas pessoas, o dinheiro não necessariamente é um tesouro. Para ele, tesouro é a autoimagem dele, é o corpo dele, é a vaidade física dele. Inclusive, para isso, ele gasta até dinheiro do jeito errado. Para outras pessoas, o tesouro dela é a fama, é o sentimento de superioridade. Inclusive, para isso, ele vai gastar dinheiro para comprar consciências, para comprar amizades, para comprar contatos, para comprar acessos, para se eleger alguma coisa. Para algumas pessoas, o tesouro da vida dele pode ser a sexualidade. Ele tem por tesouro a lista de mulher ou de homem que ele ou ela pegou. É o tesouro dele. Para algumas pessoas, o tesouro pode ser se vingar de alguém, provar alguma coisa para alguém. Essas motivações, às vezes, até um tanto quanto inconscientes na nossa vida, né? E nós vamos vendo como algumas feridas em nós podem virar um tesouro para nós. Tesouro é aquilo que me move, me condiciona, me coloca para fazer sacrifícios que eu não faria por qualquer outro tipo de assunto. A primeira leitura que nós ouvimos, nós vimos aqui uma mulher que tinha um tesouro, a dona Atália, mãe do Ocosias. Quando Atália soube que Ocosias, seu filho, estava morto, pôs-se a exterminar toda a família real, saiu matando todo mundo. Aí nós vimos a história aqui, que Josaba, filha do rei Jorão, irmã do Ocosias, também estava triste, mas raptou o filho dele, o Joás, que deveria ser o rei de direito, e fez o Joás morar escondido por 6 anos no fundo lá do próprio santuário, porque a Atália agora, para o resto da vida, se torna uma mulher vingativa, sanguinária, ela mata, ela faz de tudo, porque ela tinha um tesouro na vida, ser rainha e ter um filho príncipe, e é assim que vai ser. E se não for assim, sai da minha frente, porque é assim que vai ser. E aí nós vemos ali no final da leitura, alguém também faz uma tramóia, porque o rei de direito precisa ser ali, né, o tal do Joás, proclama o menino rei, no momento que ela dá lá uma desapercebida, ela está um pouco distante daquelas situações, ela também foi meio que traída pelas costas aqui de novo, e fato é que ela começa a gritar, rasgar as roupas. Agora imagina, gente, uma mulher gritando, que diz aqui que ela gritou o quê? Traição, 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 traição. Num templo lotado de homem que tem espada, escudo, tudo soldado. Você é doida, menina? Ela é doida. E o que endoideceu ela? O tesouro dela. O primeiro tesouro que ela tinha por tesouro era o Ocosias. Eu já nem sei se o nome dessa mulher é Atália ou Dona Florinda. Já não sei se esse menino falecido é o Ocosias ou é o Kiko. Tesouro! Mamãe! Era o tesouro. Ela vai viver uma vida agora infernizada e infernizante. Infernizenta, se é que tem essa palavra. Porque um tesouro, ela tinha por tesouro um filho. Ergue a mão para ver quem é mãe, quem é pai. Tem coisa mais importante na sua vida que o seu filho? Tem. Os seus filhos, no caso, tem? Ih, vocês não sabem responder essas coisas? É porque às vezes eu falo inglês sem perceber, né? Que eu tenho minhas fluências, né? Tem coisa... Ergue a mão para ver quem é pai e mãe. Tem coisa mais importante que o seu filho e seus filhos? Tem. Ah, precisa ter. Precisa ter algo mais importante que esse filho. A sua comunhão com Jesus. Senão você fica louco. Louco. E muitos pais são doidos. Maluquinho da cabeça. Vão para o inferno e vão levar o tesouro junto. Quantos pais idolatram os filhos? Uma carência, uma coisa pegajosa, uma coisa amedrontada, uma coisa insegura. Essas coisas melosas. Família. Tem coisa mais importante que família? Não tem, mas uma coisa precisa ser mais importante que a sua família. Quanta bajulação, né? Quanta bajulação. E a gente passa pano para tudo que é pecado, para tudo que é erro, e é princesa para cá, príncipe para cá, rei meu, qual é a tia que você mais gosta? E as pessoas se perdem na vida, porque faz daquilo um tesouro. A dona Atália aqui, a dona Florinda, ela tinha um tesouro, o Ocosias.
Qual era o subtesouro, o subproduto dela? Que o Ocosias fosse rei. Ergue a mão para ver quem tem um sonho, um projeto para o filho, para a filha que tem. Um sonho assim, se eu quisesse, assim, daqui 20 anos eu queria... Ergue a mão para eu ver quem tem. Já diminuiu as mãos? Pode erguer a mão, não vou brigar com você não. Você não tem sonho nenhum para seus filhos, sonho nenhum. Nenhum, assim. Tanto faz, tanto fez. Deus o livre de ser seu filho, hein? Ergue a mão. Nossa, que povo devagar hoje, hein, gente? Ó, já deu menos gente. O que é a Copa do Mundo? O menino Ney, vou te falar. Que coisa, que assunto terrível, né? Você vê, ó, vocês santuários sempre com gente para fora. Hoje já diminuiu. É porque está frio? É porque é Copa. Aí tem Haiti hoje. Nossa, meu Deus do céu. Vai, reage, me ajuda. Ergue a mão para ver quem tem sonho, um projeto, um vislumbre para os filhos que tem. Isso é bom, sim ou não? É bom, mas precisa ter algo superior a isso. E se o seu filho não quiser ser rei? E se Deus não quiser que ele seja rei? E se uma força, talvez até injusta, não deixe o seu príncipe ser o rei? O que a gente faz? Eu não sei qual é o projeto que você tem para o seu filho, para a sua filha. Tenha todos os que você quiser ter. Eu imagino que você é uma pessoa de mínimo bom senso. Mas, de verdade mesmo, tenha como tesouro ou como sonho para o seu filho que ele ou ela seja uma pessoa apta para entrar na fila da comunhão na próxima missa que tiver, e que seja uma pessoa que queira entrar na fila da comunhão não só de domingo. Se assim for, está tudo certo, Deus vai abençoar todas as coisas. Mas quanto o pai quanto a mãe hoje talvez está aqui bravo com Deus, chateado com o céu, porque o Ocosias que Deus te deu, não veio do jeito que você queria. Da semana, ou semana retrasada, já, não sei, a gente não viu um caso em algum lugar do mundo onde o aborto é totalmente legalizado, papai e mamãe lá foram fazer lá o ultrassom, todos felizes, papai e mamãe, aí passou um tempo, descobriu que o menininho, o bebê, não sei se era menino ou menina, viria com síndrome de Down. Ah, não, então não quer. Tira. Mas síndrome de Down, né? Cá, depois. Por quê? Quando um casal se descobre grávidos, o que vem na cabeça? Já vem um filme, não vem? O menininho vem correndo, igual a propaganda do Omo, né, da margarina, seu menininho vem correndo, aí você pega por debaixo do bracinho e sobe, aí a música sobe e o ritmo diminui em slow motion, né? A pessoa pega e joga o filho para o alto, em câmera lenta, né? O menino sobe em câmera e toca aquela música, aí você já vislumbra ele, né? Você sentadinho, já mais velho, barrigudo, meio calvo, você já se imagina sentado em alguma arquibancada de colégio, de clube, e está tendo torneiozinho, campeonatinho dos colégios, não sei o quê, e você já imagina o teu menino, meião verde, short branco, camiseta verde. Não é isso? Correndo, aí ele faz aquele gol, ele chuta a bolinha, assim a bolinha vai quicando, a bola entra, e ele vem correndo, e você pega, papai, você pega, o palmeirensezinho joga, isso aqui, e no mesmo instante você já se imagina sentado num terno, enquanto ele sobe para receber um diploma. Só que quem tem síndrome de Down não vai te dar nada disso. Ah, não, mas se não é assim, eu não quero, tira. É o tesouro da pessoa. É o tesouro. Um filho que vai se formar, que vai ser doutor, que vai ser isso, que vai ser aquilo, que vai me dar netinhos. E quantas vezes, meus irmãos, Deus nos salva de nós mesmos, não nos dando o que a gente sonha. Quantas vezes Deus se revela para o mundo, não dando a alguém muito bom o que ele mereceria e sonhava, para se manifestar ali a glória dele, a generosidade dele, para se manifestar ali que existe um tesouro maior no mundo chamado Jesus, e não formatura. Mas se não tem algo mais importante que o Ocosias, se não tem algo mais importante do que as coisas muito importantes, elas viram ídolos. E elas não só nos desencaminham, como elas nos destroem. Quem vive fugindo da cruz vai ser esmagado por ela. O ser humano, ele tem uma tendência de fugir da cruz, igual o próprio capeta foge. Ele foge de Deus. E quando você quebra um princípio, o princípio te quebra. Quando você foge da cruz, a cruz vai cair na tua cabeça. A gente precisa abraçar a nossa cruz.
A santidade, ela é uma cruz, a castidade, ela é uma cruz, a bondade, ela é uma cruz, perdão é uma cruz. E tem gente que foge do perdão, foge da pureza, foge das coisas. A Atália aqui, ela fugia desse trauma. Cadê meu filho? E o meu filho não vai ser rei, o meu filho, já se viu meu filho não ser rei. Ela fugia tanto do perdão e da aceitação que ela tinha que ter diante do fato, que esse fato destruiu a vida dela. Vai terminar morta igual o filho. Porque ela não tinha um tesouro verdadeiro na vida. O tesouro dela era o Kiko aqui, o Ocosias. O tesouro dela, ela vê o filho sentado no trono de príncipezinho. Só que isso não vai ser realizado, dona Atália. Fala para quem na sala assim, dona Florinda, tem muita coisa que não vai ser do jeito que você quer, não. Faz o que agora? Mata e morre? Isso não pode ser o nosso caminho. Não pode ser o nosso caminho. Porque mesmo um filho, mesmo um trono, por mais de Deus que seja isso, porque é uma bênção de Deus, é uma bênção, não pode ser o tesouro. Não pode ser o tesouro. E aí, a dona Atália, olha só, para ter um filho rei, ou agora para se vingar porque o filho não é rei, disse ali o final da leitura, que quando o outro rapazinho lá que vira rei, todo o povo do país, junto com o menino agora que é rei, dirigiu-se depois, olha só, ao templo de Baal, e o demoliu. Quer dizer, dona Atália, que a senhora tinha e mantinha o templo de Baal. O que era Baal? O deus da fertilidade, o deus das colheitas. E nessa semana que passou a gente viu a história do profeta Elias, que ele já tinha resolvido o problema do Baal. Lá vai dona Atália trazer o problema de volta. Dona Atália, ela queria tanto um filho rei, um filho próspero, ela queria tanto ser a mamãe do rei, que veja, ela tinha o templo do Deus verdadeiro, está tudo certo aqui, mas ela não mandou fechar o templo do Baal, pelo sim, pelo não. Pelo sim, pelo não, né, dona Natália? O templo de Baal, que Elias já tinha destruído. O Deus da fertilidade, o Deus dos cultos pagãos. Dona Natália tinha um plano B, até espiritualmente falando. Né? Meus irmãos, quantas pessoas estão contaminadas, bloqueadas, distantes de Deus por causa de Baal? Por causa da superstição, por causa da idolatria. A gente anda com Jesus, mas a gente tem um planinho B guardado, né? Vai que dá errado, igual aquela piadinha, né? Eu quero acreditar que seja piada, porque eu sempre escutei essa historinha aí. O homem muito duro, ignorante, difícil, igreja o quê? Eu não vou na igreja, mas também não sou igual esse povo que vive na barra da saia do padre, tem uma língua não sei o quê. Eu não sou muito de igreja, mas pelo menos não sou igual esse povo que vive na barra da saia do padre, está devendo lá no mercado do fulano. Eu mesmo não estou devendo as coisas. Sabe que eles são ignorantes? Terrível, terrível. O homem arruinou meio rápido assim e não ia passar de hoje. E com uma semana já ficou de cama, entrevou e estava indo. E aí a família, a muito custo, falou, papai, vovô, amor, bem, pelo amor de Deus, você está desse jeito, vou chamar o padre. Ele aceitou chamar o padre. Chegou lá, o homem estava uma seda, doce. Ô, seu padre, que bom que o senhor veio, já assim, fraquinho, né? E o padre ficou muito comovido, falou, nossa, a oração de mulher tem poder mesmo, porque olha, esse aqui ia aceitar que eu vi, esse homem é ruim que eu sei. Falou assim, filho, você precisa confessar. Falou, não, claro, seu padre, vamos confessar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi ajudando o homem a confessar, ele confessou todas as coisas. O padre sentiu um negócio no coração, falou, rapaz, aí tem, não é possível. Falou assim, filho, vamos professar a fé. Falou, claro, vai rezando com o padre. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Muito custo, o homem rezou, creio. Mas o padre sentia algo, falou assim, aqui tem. Essa mãe reclamava tanto dele. Essa confissão foi meio normal, aqui tem. Falou, filho, agora vamos renovar as promessas do batismo, vamos renunciar às coisas. O homem já abriu o olho maior. Você renuncia todo o mal e o pecado? Você renuncia a Satanás e seus demônios? Ele. Pergunta outra. O padre, não, filho, está no rito aqui, eu já vou perguntar outra. Primeiro essa. Você renuncia a Satanás e seus demônios? Ele. Vai para a próxima. Falou assim, meu senhor, o senhor está pela hora da morte. O senhor não tem mais 10 minutos.
confessou, rezou, creio. O senhor renuncia ao diabo ou não renuncia? Ou não renuncia? Ele pegou assim, na situação que eu estou, padre, não é bom arrumar inimigo. Ai que eu não vou para o céu. Não é melhor chegar lá embaixo, né? Assim, pelo menos, né? Oh, nunca falei mal de você não, seu Lúcifer. É o plano B que a gente às vezes tem na vida, né? A dona Natália tinha um plano B, inclusive espiritual. Deixa os Baal lá. Não é que a gente acredita nessas coisas, sabe, padre? Eu mesmo não acredito. Mas assim, eu queria saber do senhor, existe? Eu mesmo não é que eu acredito, né? E ela deixou um culto a Baal correndo, porque é bom não arrumar inimigo, né? Meus irmãos, Jesus ser o tesouro significa colocar em Jesus todas as nossas fichas, todas as nossas apostas. Talvez muitos de nós hoje aqui vamos pedir um milagre, uma graça, mas a gente tem um plano B guardadinho, se isso aqui não der certo. Não pode ser assim. Você sabe que, e isso é histórico mesmo, né? O conquistador do México, da América, Hernán Cortés, quando chegou no México com dois navios, e navio naquele tempo era um negócio de madeira, né? E não era o Titanic. Navio naquele tempo era um negócio um pouco maior que esse presbitério aqui, né? De madeira. Depois de quase 6 meses de viagem. Chegou lá na costa do México, com 2 navios dele, devia ter lá, diz a história, que ele não tinha nem 1000 homens com ele. Um pouco menos que isso. E aí eles pararam, depois de 6 meses de viagem, chegou na costa já no meio da tarde, assim, e desceram para pegar água, enfim. Achamos terra, né? E aí tem toda aquela cordilheira, aquela costa, aquela coisa enorme assim. E quando foi ficando de tardezinha, eis que tudo se acendeu e piscava, assustadoramente. Dentro daquelas montanhas todas, são quilômetros de praia com montanhas assim ao fundo. Dentro daquelas montanhas todas estavam os índios daquela terra, com suas tochas, lança e o arco e flecha, e os homens é bom de mira. Só de correr o olho, assim, deve ter, sei lá quantos mil aqui, deve ter uns 300 mil, quilômetros e quilômetros, parecia que o céu estrelado tinha virado montanha, e ele ali com 700 soldados, 600 soldados, com aquelas espingardainhas, que você já assistiu o filme, né? Quem está acordado ainda? Falei, eu vou ficar acordado, padre, eu estou gastando um dinheiro danado para vir aqui, eu não vou dormir. Amém, gente, vamos firme? Eu entendo o seu caso, mas vem. Aí, com aquela espingarda que você dava um tiro, já tinha um filme? Dava um tiro, aí você tem que abrir a espingarda, pegar a bolinha, coloca dentro, para dar outro tiro. Aqueles homens tão valentes começaram a chorar, a gritar, ficaram desesperados e foram no capitão e na corte: vamos embora, vamos embora, vamos embora. O rei tinha dado a missão para ele de chegar, conquistar a terra e levar um relatório, algum tesouro para trás. Ele falou assim, não, verdade mesmo, vamos embora. Que doideira, né? Imagina, nós estamos aqui em 600 homens, nem isso. Deve ter uns 200 mil ali em cima. Não, nós vamos embora. Vamos fazer o seguinte, deixa eles lá, pelo visto eles não vão entrar aqui. Vamos dormir pelo menos, precisamos de uma noite de sono, enche aí de água, pega aí banana, coco, mata uns bichos aí, já joga sal, porque é 6 meses para voltar no barco, e essa noite nós vamos voltar. Onde é que está a pólvora? Não, a pólvora guarda as pólvoras das espingardinhas nossas, senão a gente não consegue dar tiro nos outros. Guarda as pólvoras. E vamos dormir. Foram dormir. E aquelas montanhas iluminadas, né? Estava lá o impedimento dele, não tem como passar para o outro lado. Lá pelas 4 da manhã, que é aquele sono que a gente tem, né? Que se o ladrão entrar, ele leva a gente com a cama, assim, a gente não acorda, né? Aquele sono profundo. Lá pelas 4 da manhã, os homens começam a acordar com um barulho de madeira estalando, um cheiro de fumaça, e aí começam pequenas explosões, não tá? Aqueles homens acordam. Quando eles olham, o Hernán Cortés tinha feito o quê? Tacou fogo nos barcos, explodiu os barcos. Você é louco? Você não, quem quiser voltar nadando para a Espanha, Deus abençoa. Mas não tem como voltar para trás. E isso, se não tem como voltar para trás, o que tem que fazer? Ir para frente. Ele queimou os barcos, ele queimou a opção de não fazer o que tinha que ser feito, ele queimou a opção de fugir daquilo. E não é que aqueles homens, poucos homens, e agora com menos munição, porque ele queimou a pólvora, não é que eles conseguiram entrar, vencer e conquistar? Porque não tinham plano? Plano B. Meus irmãos, a fé exige de nós que a gente não tenha mais plano B, em área nenhuma da nossa vida.
A gente anda com Deus, a gente entrega para São José, mas o contatinho está salvo. A gente anda com Deus, entrega para São José, mais uma mentirinha, quem é que não mente, né? A gente anda com Deus, entrega para São José, mas quem é que vem de carro sem mentir a quilometragem, né? Porque é complicado, eu estou num apuro, padre, é para pagar as contas, sabe? Esse plano B, essa maracutaiazinha espiritual, seja lá o que for na nossa vida, isso destrói a nossa vida. E por quê, meus queridos? Porque às vezes aquilo para nós ainda é um tesouro, e não é tesouro. Você não nasceu, nem eu, para acumular isso, para provar nada para ninguém. Nós nascemos e Deus nos dá a graça, e essa graça ela é muito saborosa. Essa graça ela faz a vida valer a pena. Existe uma graça na vida que é, em vida, conhecer a Deus, conhecê-lo, amá-lo, servi-lo e se unir a Ele. 4 coisas na vida: conhecer, amar, servir e se devolver, se unir a Ele. Essa é a finalidade da vida e das bênçãos, essa é a finalidade do filho. Dona Natália, minha senhora, a sua vida, não gaste a sua vida para ser rainha e para ter filho rei. Se for possível, bem, se não for possível, amém. A finalidade da vida não é essa. E a Thalia se perdeu no sonho que tinha, num sonho que nela virou ferida. Talvez muitos de nós hoje aqui estamos carregando uma ferida de um sonho não realizado, de uma prece não escutada, carregando talvez a ferida de uma injustiça sofrida. A vida é cheia de injustiças, a vida é cheia de pessoas más, a vida é cheia de surpresa negativa. A vida é cheia de, padre, o que eu fiz para merecer? E a resposta é, nada, você está vivo. A vida é cheia de perguntas que não vai ter resposta, mas elas têm um convite a nós. Um convite. Qual é o tesouro? E aí a gente manifesta o tesouro. Vamos pensar na vida que viveu São José. São José foi um homem, a Bíblia o chamava de homem justo. José era justo diante de Deus. Justo significa santo, irretocável e irrepreensível, acima da média. E aí, por isso, São José é convidado a uma missão que retirou dele todo e qualquer tipo de tesouro, se você for pensar assim. São José era carpinteiro, era um artesão, ele devia ter lá sua oficina, sua profissão, sua carteira de cliente. Ele devia amar aquilo e fazer tudo aquilo muito bem feito. Ele perdeu isso por causa de Jesus, agora tem que fugir para o Egito, descer de madrugada. São José levou muito prejuízo financeiro por causa de Jesus, por causa da Virgem Maria. Jesus foi um abacaxi na vida de São José. Sabia disso? Eu não sei se você pensa as coisas desse jeito, mas deveria. Vamos olhar para José de Nazaré, o homem santo, justo, irretocável, bonitão, vai na igreja, não gasta dinheiro com o jogo do tigrinho, não vê site do www, se minha mulher entrar aqui.com, eu estou ferrado. Nunca nem pensar, um homem assim, não tem mágoa de ninguém, santo. E por causa disso, ele ficou mais pobre do que já era. Por causa disso, ele teve mais problema do que ele já tinha. Gente, Jesus foi um problema. Maria foi um problema, um abacaxi. Ir para Jerusalém fazer recenseamento, descer para o Egito. Acorda quem está do seu lado, fala, onde é que você achou que Jesus vai te tratar igual uma boneca? Fala para quem está do seu lado, igual um bebê, igual um ursinho de pelúcia. Que igreja que você vai, que padre que você escuta, onde você arrumou essas maluquices na sua cabeça? Jesus foi um abacaxi, gente. Jesus só trouxe confusão, problema e prejuízo. Eu estou escandalizando você? Que bom que não, porque se eu estou escandalizando você, significa que você é besta, que você é bobo, que você é infantil, que você não entende nada da vida, nem de como Deus nos conduz na vida. Olha ali para ele e fala, ô São José, o que você ganhou com esse negócio de ser pai de Jesus? Isso, tem 4 pessoas que querem saber, as outras não devia ter ficado se preparando para assistir o Haiti. Parece que eu estou ouvindo São José falando assim, só ganhei problema. Eu só ganhei problema. Jesus complicou a vida de José. Mas qual é o fato em José? Qual é o tesouro de José? A carpintaria que ele perdeu? Qual é o tesouro de José? A opinião e a aceitação dos outros? Agora vamos pensar quem convivia com São José. Ele tinha parentes e amigos, amém? Sim ou não? Muitas pessoas conheciam o José. E com certeza muita gente ficou com dó do Zé.
Gente, desde que ele inventou de casar com essa menina, com essa Maria, a vida complicada dele, né? Coitado, gente, num frio desse, podia estar em casa, está lá em Jerusalém, recenseando menino com mulher, lá no cartório, lá. Meu Deus, olha, claro que eu sinto dó do Zé, viu? Menino bom, engraçado, as pessoas boas sofrem, né? Aí passa um tempo, cadê o Zé? Ai, que dó do Zé. Desceu lá para o Egito, nem sei se está trabalhando, se está vivendo de Bolsa Família, sei lá o que está acontecendo com ele lá no Egito. Vai para uns 3 anos, nem notícia dá, numa dessa até morrer. As pessoas, muita gente devia morrer de dó de São José. Nossa, que vida complicada, que vida atabolhada que o São José está levando. E por que José está levando essa vida cheia de aventuras e entraves? Porque ele tem um tesouro que o santifica, que o leva para o céu. E por que será que muitas pessoas às vezes não têm nada desses problemas, nem um abacaxi para descascar? Porque elas não têm esse tesouro chamado Deus na vida. Não tem. O que explica a vida de São José é o tesouro que ele tinha. Ele encontrou na vontade de Deus para ele o tesouro da vida dele, e nada vai entrar no lugar disso, nada vai se antepor a isso. Tudo vai estar em função disso, e Deus vai prover todas as coisas para isso. Fala, entendi. A vida de São José está retratada também nesse evangelho aqui. Não junteis tesouros aqui na terra. Você acha que São José não tinha uns sonhos ali para a carpintaria dele? Uma dessa ele estava fazendo algum curso, alguma pós em alguma coisa, falou assim, essa carpintaria vai bombar, essa carpintaria vai. Uma dessa ele queria ganhar o prêmio Carpinteiros do Ano, e lançar um curso online para carpinteiros, criar o funil de venda, essas coisas todas, é direito dele. Mas não foi assim a vida dele. Não junteis tesouros aqui na terra. Não é porque ele era um homem bobo. São José não era preguiçoso, nem alienado da vida, das coisas, do potencial das coisas. Mas ele tinha um tesouro, e essas coisas não podem ser o tesouro. Quando Jesus disse, então, não junteis tesouros aqui na terra, Jesus viveu isso dentro da casa dele, com seu pai, com a sua mãe. Ele teve esse exemplo, ele viveu isso. Não junteis tesouros, ao contrário, juntai para vós um tesouro no céu. Meus irmãos, daqui a pouco nós vamos cantar São José, tornar possíveis as coisas impossíveis. E Deus, através de São José, para animar, motivar a fé e ajudar tantas pessoas a de fato olharem para o céu e não voltar mais atrás desse caminho. Tantos milagres têm acontecido, eu recebo tanto testemunho, tanta cura bonita, tanta cura improvável, tantos milagres. Olha, Deus é maravilhoso na sua misericórdia, Ele sabe do que a gente precisa, Ele sabe o que de fato a gente aguenta, não aguenta. Deus sabe que às vezes esse mal, que a gente chama de mal, de fato vai ser um mal para nós e a nossa casa. Então Ele age, Ele faz milagres, Ele provê. Quantas pessoas por causa desse santuário, por causa dessas missas do dia 19, hoje estão vivas, eram para estar mortas, por causa da doença que tinha, por causa dos pensamentos ruins que tinham de tirar com relação à própria vida. Quantas pessoas melhoraram financeiramente, saíram da depressão, abandonaram doenças, foram curados, chegou lá para fazer cirurgia, não precisa fazer a cirurgia. E o que Deus quer com isso? Deus quer que a gente entenda qual é o verdadeiro tesouro. Então Deus pode todas as coisas. E Deus concede muitas coisas. As pessoas sofridas, quando elas iam a Jesus, clamavam, gritavam, choravam, Jesus acolhia, Jesus dava o que as pessoas, o que você quer? Então vai, seja feito conforme você crê. Agora, meus irmãos, tudo isso é para a gente aprender. Ajunte para vós um tesouro no céu. E pode ser que a gente clame, invoque o Espírito Santo, o sangue de Jesus, a intercessão de São José, mas talvez no fundo a gente nem acredite nesse negócio chamado céu. Pergunta aqui, você acredita que existe um negócio chamado céu? Isso faz parte da sua cabeça, do seu coração, da sua fé? Fala assim para essa pessoa. É claro que sim. Vamos lá, responde, faz assim, ó. Fala, claro que sim. Será mesmo, meus irmãos, que a gente tem essa perspectiva no nosso imaginário, no nosso pano de fundo? A gente acredita mesmo nessas coisas? Jesus está falando, ao contrário, junta para você um tesouro no céu. A gente acredita mesmo ainda em vida eterna? Que quando morre, tem quem sobe, mas tem quem desce? Não sei não, viu? Eu passo os olhos às vezes assim, e falo, será mesmo que acredita nessas coisas? Porque senão, meus irmãos,
Uma devoção a São José, ela vira uma macumba polida. Muitas dessas igrejas que tem por aí, dessas church, em nome de Jesus, e muito louvor, e parede preta, e Senhor Jesus, esse ano é ano de eleição. O nome de Jesus vai estar na boca de quantos safados, picaretas, estelionatários, com Bíblia? O cara acredita em céu, inferno? Claro que não. Mas ele acredita que esse tal de Jesus, e tudo que se refere ao entorno de Jesus, pastor, profeta, unção, óleo, pode dar a ele o que ele carrega no coração como sonho. Poder, acesso, barganha, né? E vai usar o nome de Jesus. Para muitas pessoas, meus irmãos, o cristianismo pentecostal gospel nada mais é do que uma macumba elegante. Eu acho que o sujeito olha para um terreiro de macumba, aqueles tambores, e fala assim: ah, feio isso, né? Negócio esquisito, né? E aí ele dá uma polida nisso. E cria uma superstição, uma idolatria, umas entidades, mas o mecanismo é o mesmo, é um mecanismo gospel. Nós católicos podemos fazer a mesma coisa. Você olha às vezes para alguém de uma religião afro e fala: nossa, Deus me livre, isso é coisa do capeta. Só que aí vem num santuário de São José, e porque tem mármore branco no chão, porque tem 2000 anos de história por detrás, porque tem todo um aparato cultural que a igreja trouxe, que dá uma certa elegância, reverência. Quantos não vão nesses lugares por puro racismo? Você não gosta de preto, você não gosta de moreno, você não gosta de cabelo crespo. Aí a pessoa se amolda e se acomoda dentro do catolicismo. Povo branquinho, metade do sobrenome aqui na nossa condição que deve ser, ou você é descendente de alemão ou você é descendente de italiano. Ou eu sou o padre Mário o quê? Silva? Sartori, olhinho verde. Mas vem fazer com São José o que o outro faz com o tambor. E aí tem preconceito, tem, Deus o livre, deve ser coisa do capeta, aqueles negão lá batendo tambor. Aí nós aqui, tudo branquinho, daqui a pouco vamos bater o nosso tambor. Sem curar o coração, sem perdoar as pessoas, com as mesmas motivações talvez egóicas e magoadas, com Deus, com a vida. Então sim, tem muita dona atalha indo nesses lugares para o filho ser príncipe. E tem gente que vem no São José, bate no peito e fala: meu Deus, eu devia ter ficado em casa dormindo, não vim aqui para ouvir essas coisas. E meus irmãos, eu não estou dizendo para você que Deus não possa fazer as coisas, eu estou testemunhando aqui para você. Todo dia eu escuto essas histórias de bênção financeira, de bênção na saúde. Eu também creio, eu rezo pelos doentes, eu rezo pelos quebrados, pelos falidos, pelos miseráveis, pelos endividados. Fala amém. Pai, que bom. Mas lá no fundinho de nós, a gente ainda acredita em céu, vida eterna, tesouro, reino de Deus. Essas coisas de fato estão dentro de nós ou não estão dentro de nós? Porque senão, meus irmãos, a gente se iguala naquilo que a gente tanto condena. E para Deus não faz diferença, porque Deus vê o coração da gente. A gente se perde no preconceito da raça, da cor e da estética do culto. Deus não. A gente se assusta. Onde já se viu pintar as paredes da igreja tudo de preto? Ué, talvez fizeram isso para ativar um poder espiritual, para ganhar dinheiro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a gente, para fazer isso, faz o quê? Faz de outra forma, mas é a mesma coisa. Faz assim comigo: entendi agora. Mas sim, queridos, Deus é poderoso, Deus é grande. E aí Jesus diz: junta para você um tesouro no céu, lá atrás a ferrugem não destrói, ladrão não chega, não assalto não rouba. E ele diz: porque onde está o teu tesouro, lá vai estar o teu coração. Tem como a gente estar aqui agora e o nosso coração está em outro lugar? Não tem, né? Mas se porventura alguém tirasse de nós o nosso coração e por 1 minuto ou 2 fosse possível viver sem o coração, o que a gente faria? A gente correria lá pegar o coração. Jesus está dizendo: onde tiver o teu coração é para onde você corre, é para onde você vai. É o que vai sugar você como um imã. Onde está o nosso coração? E aqui, meus queridos, por isso que a gente precisa crescer na vida espiritual,
em ouvir as verdades de Deus, em contemplar as verdades de Deus, ler as verdades de Deus. A gente precisa ir jogando essas coisas para dentro de nós. Porque já que estamos falando de Copa do Mundo, a vida espiritual de muitos de nós católicos é Brasil e Alemanha, 7-1. Ou uma vez no mês, ou uma vez na semana, a gente faz um golzinho. A gente vem numa missa, escuta uma homilia. E os outros 7 dias da semana? Entrega para quem? Escuta o dia inteiro o quê? Assiste o dia inteiro o quê? Conversa o dia inteiro o quê com quem? É 7-1 para a Alemanha. O Brasil fez um gol na Alemanha, não fez? Sim ou não? Dava para ter ganho aquele jogo com um gol? Dava, era só não tomar nenhum. Muito time ganha de 1-0. Agora você faz um gol e toma 7, esse gol não resolveu nada. A qualidade da nossa vida interior, porque senão nós perdemos esses horizontes na nossa vida. E Jesus está dizendo, onde tiver o teu tesouro, lá vai estar o teu coração. Aí a pessoa vem numa missa, que bom que veio, fez um gol, mas se levar 7, amigo, ter o coração no tesouro que é Jesus, na vida eterna. Isso aqui, meus irmãos, nos ajuda a discernir se a gente vai ou fica, faz ou não faz, se permite fazer ou não se permite fazer. Qual é o critério da nossa vida? Você reparou que todos os dias a gente precisa tomar algumas decisões na vida, sim ou não? De vez em quando a gente está decidindo, não é? Fala ou não falo? O dedo coça lá no WhatsApp, não coça? Aperta ou não? Às vezes você vê um vídeo no Instagram, a pessoa fala tantas verdades, né? Não coça o dedo de marcar umas pessoas? Marca ou não marca? A gente precisa de critérios dentro de nós, sim ou não? Para fazer ou não fazer as coisas, para tomar uma decisão às vezes mais profunda, pontual, que vai reverberar por tantos anos na minha vida. Qual é o critério das coisas? Jesus está falando, tem um tesouro, tem um lugar chamado céu. Essas coisas de fato fazem parte de nós. Bem-aventurados aqueles que fazem parte. Aí Jesus vai dizer que o nosso olho é o segredo da coisa. Ele está falando de tesouro, está falando de céu, está falando de coração, ele fala do olho. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, sanado, saneado, santificado, vem tudo a mesma palavra? Santo, sanado, saudável, saneamento, sadio, salubre, insalubre. Ser santo é ser sadio, é ser curado, é ser próprio para consumo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo, todo o teu ser ficará iluminado. Mas se o teu olho está doente, patológico, todo o teu corpo vai ficar em escuridão. Aí Jesus olha e fala assim, se a tua luz, que é o teu olho, é escuridão, aí é muita escuridão, né? Ora, se a luz que está em ti é escuridão, como será grande a tua escuridão? Passa o dedinho assim nos cílios aqui, na sobrancelha, e fala assim, Senhor, cura os meus olhos, faz os meus olhos serem sãos, saudáveis, sadios, saneados, santificados, salubre. Os nossos olhos. Eu acho que você conhece essa expressão, né? Ih, padre, aquilo ali tem um olho para carro. É bobo, sem sal. É, padre. O senhor se engana com o meu marido, não. Ele tem aquela cara de besta. Olha, uma mulher fala assim do marido. O senhor não se engana com o meu marido, não, viu? O meu marido tem aquela cara dele de besta. Cadê meu devocionário que devia estar aqui? Está aqui. Ele tem aquela cara de sonso, mas ele tem um olho para carro. Quando o assunto é carro, padre, ele fica até esperto. Foi lá, trocou, nem me avisou, já está devendo de novo, porque aqui lá tem um olho para carro. Ou seja, o cara é sem sal, ele é aguado, ele dá sono na gente. Tem gente que a gente olha e a gente sente sono, não é? A pessoa beija, a pessoa platô, mas falou que é carro, filho. Ah, ele fica até mais inteligente. Falou que é política, falou que é futebol, falou que é não sei o quê. Ele tem um olho. A gente percebe isso às vezes desde criancinha, não é? Sim ou não? As menininhas, né? Tem umas que tem um olho para vaidade, para o brinco, o batonzinho, né? Os meninos que tem um olho para a marca Nike. Vê o símbolozinho da Nike, o bichinho chega com a sobrancelha. O sonho dele é ter uma coisa da Nike. É o olho. Jesus está falando, se o teu olho for bom, tua vida está garantida. Porque olho aqui significa o desejo, o imã, o que me excita, o que me acorda, o que mexe no meu sangue,
O que me faz fazer assim, não, pera, chega, deu também. O teu olho. Tem gente que tem olho para tantas coisas. Tem gente que tem olho para o reino dos céus. Você para que uma igreja desse tamanho, rapaz? Dessas coisas? É que eu tenho um olho para isso. Minha casa ali está para cair. Mas eu também tenho um olho para. Todo mundo tem um olho para. Aí pega, olha. Já está financiando outra Hilux. Outra SW4. Que não vale o que cobra. Aí o cara compra, paga R$500 mil numa SW4. Não vale. Nunca que vale. Não, mas é Toyota. Isso aqui é para sempre. E ele vai ficar para sempre? Daqui 2 anos ele quer trocar. Mas você não está pagando o zóio de uma cara. Não sei quantos R$1.000, 150, R$200 mil, que é a igual da outra marca. Porque Toyota é para sempre. Para que você quer trocar? Só tem 2 anos. Entendi você. Deixa eu ter o meu olho para a igreja, você tem olho para a Toyota. Todo mundo tem um olho para. Não é assim? Não sei se Deus quer a gente sofrendo, madrugando com esse freio, 4 horas da manhã, as pessoas agarradas em terço, não sei se essas coisas precisam de Deus. É que a pessoa tem um olho para. E às vezes quem condena, quem acorda com o freio, 5 horas da manhã está agarrado na academia. É que cada um tem um olho para. É a vida, velho. Se o teu olho for bom. E é por isso, meus irmãos, que ouvir a palavra, rezar, meditar. E eu não espero que da minha homilia você concorde com tudo. Não precisa concordar. O fruto não está em você concordar com tudo. O fruto está em você usar sua inteligência. Porque no exercício, inclusive, de você discordar de mim, você já vai ficar melhor do que estava. Nossa, ficou bom isso, hein? Nem eu tinha pensado nisso até hoje. Olha, veio agora. Santificar o olho. Jesus está falando, se o teu olho for bom, se o teu olho for ruim, porque o teu olho vai te levar para algum lugar. Você que tirou carteira de motorista, lembra dessa aula? Quando a gente está na BR dirigindo à noite, e do outro lado vem o carro com o farol aceso. Não pode olhar no farol do outro carro, porque você está aqui e ele está lá. Se você ficar olhando para o farol, o que você faz? Bate de frente. Você vai para o... Não olha para o outro farol, olha aqui. Só no periférico. Se o teu olho for bom. Onde estão seus olhos? Onde estavam os olhos de São José? Sabe que um dia São José parou diante de Deus e falou assim, nossa Deus, a gente faz as coisas tudo certo. A gente não é igual esse povo aí que vive aí, ó. Pinga, foguete e não sei o quê. A gente não é igual esse povo. O que adianta? Exilado no Egito. O que adianta a gente ser bom? O que adianta rezar? Não, porque a gente faz as coisas tudo certo, parece que está tudo errado. Será que São José teve essas coisas assim, esses chiliquinhos? Será? Não sei, hein? Será que São José deu essas blasfemadinhas? A gente que é bom, a gente só se lasca. É complicado, né, comadre? Mas vamos mudar de assunto. E o Brasil joga? Você imagina São José fazendo essas presepadas? Qual é o tesouro, meu querido? Qual é o desejo último e profundo? E sim, para a gente entender o tesouro e às vezes não desanimar do verdadeiro tesouro que é Jesus, Deus às vezes olha e fala assim, vou até curar esse joelho teu que dói. Vou até desmarcar a tua cirurgia. Deus é Deus. Fala, ufa, ainda bem. Bate na perna de quem está e fala assim, calma. Ele sempre fica bonzinho no final da homilia. Já está melhorando, já está melhorando, já está melhorando. Mas Deus que é Deus também sabe que para a gente grudar no tesouro, não abandonar o tesouro que é Jesus, às vezes Ele vai olhar e falar assim, marca a cirurgia dele. Deixa esse joelho doer um pouco. Deus sabe as coisas, e às vezes é Deus. Não é inveja dos outros, não. Às vezes é Deus que olha e fala assim, anjo da guarda, não põe juízo nesse filho ainda não. Deixa maluco mais uns 5 anos. Não, deixa.
Deixa fazer outro filho, trazer para ele. Deixa. Porque o tesouro tem que se revelar. Aí você fala, mas padre, o senhor desculpa. Para mim não precisava ser assim não, porque eu já sei qual é o tesouro. Meus irmãos, por que Deus provou Abraão? Ah, Deus provou Abraão que era para ver se Abraão tinha fé. Deus sabia que Abraão tinha fé. O mundo não sabia. Nem quem era Abraão, nem quem era Deus. Abraão foi provado. Não foi para Deus ver se Abraão tinha fé. Foi para o mundo ver Deus em Abraão e bater palma para Abraão. Porque quando você bate palma para Abraão, você está batendo palma para o Deus dele. O tesouro se revela no filho com síndrome de Down. Nossa, que casal alegre com um menino que tem síndrome de Down, né? Eu não sei se eu aguentaria ter um filho síndrome de Down. Eles são tão felizes com o menino síndrome de Down. Num casal que aceita o menino com síndrome de Down, se manifesta o tesouro. Assim como um casal talvez possa testemunhar o tesouro que é Jesus. Eu já ouvi dessas histórias. Já aconteceu através de São José. O diagnóstico, tem síndrome disso. Vem na missa, pede, São José, tornai possível escolher possível na minha vida. Vai lá, refaz o exame do bebê. Não tem mais nada no bebê, o bebê veio normalzinho da Silva Sauro. E nisso se manifesta o tesouro que é Jesus. E nós, meus irmãos, a fé é isso, a fé a gente pula em Deus. Senhor, se queres, tu podes. Mas o que o Senhor quiser é bom. E isso, meus irmãos, nos cura, nos liberta de dentro para fora. Talvez muitos de nós hoje aqui estamos sobrecarregados, ansiosos e amedrontados diante da vida. E eu não sei como Deus vai mostrar para você e através de você que Ele é o tesouro. Talvez alguns de nós aqui fomos escolhidos para ser um Abraão. Na tua aprovação Deus aparece para as pessoas, para os outros que precisam enxergar Jesus. Muitos de nós, às vezes, fomos eleitos, queridos, para sermos como que um outdoor de Deus. Outros somos eleitos para sermos alcançados pela intervenção direta do céu. Fala ali, São José, eu não sei quem eu sou, mas eu vou assinar aqui, ó, esse cheque em branco. Fala, vou assinar sem ler. Fala, nem vou ler as letrinhas miúdas, só vou assinar mesmo. Fala, porque o que vier, eu sei que vem da misericórdia do teu Filho Jesus. Exultemos, aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco? Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nem ignorante, nem medroso e nem bobão.
Existem 3 perigos da gente viver na vida: viver como um ignorante, viver como um medroso ou viver como um bobão eufórico, né? Nós precisamos viver, irmãos e irmãs, na inteligência que Cristo dá. Jesus abriu a inteligência dos discípulos, esse toque, esse dom do Espírito Santo que vence em nós essas coisas que têm muito a ver com as opiniões que a gente tem sobre a vida, né? Muitas pessoas são profundamente ignorantes, e ignorância é o tema da primeira leitura, quando Pedro começa então a pregar no templo, na sequência de ontem, né, quando ele cura o paralítico na porta do templo. O paralítico não desgruda mais de Pedro e João, e a multidão também fica alvoroçada ao redor dos dois. E aí Pedro então começa a anunciar o poder do nome de Jesus, o nome sobre todo nome, porque agora ele está à direita do Pai, constituído Senhor e Cristo. Então eles dizem: não foi a minha piedade, nem porque eu sou bonzinho que esse homem está andando, né? É graças ao poder do nome de Jesus. E aí ele começa a dizer: vós rejeitastes o santo, o justo, o servo de Deus Jesus Cristo. Pilatos até queria soltá-lo, mas vocês os obrigaram a matar. E aí continua dizendo, né? Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E disso nós somos testemunhas, está pregando Pedro, e dizendo: graças à fé no nome desse Jesus, que vocês mataram, mas está ressuscitado, esse nome agora tem poder de fazer um aleijado andar. Mas ele diz: e agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como a vossos chefes. Quantas pessoas vivem na profunda ignorância? E a ignorância, ela é dita em frases como: eu acho, eu penso, eu não sei para quê, porque eu penso assim, sabe? A ignorância. O ignorante, ele é profundamente convicto. E ele está baseado nos seus afetos, ele está baseado no senso comum, ele está baseado na sua pressa para as coisas. E Pedro está dizendo: eu sei que vocês agiram por ignorância, porque vocês são rasos e toscos e curtos. Aí ele continua dizendo: Deus, porém, usou disso tudo para se cumprir as profecias a respeito de Cristo. Bom, mas agora que você não é mais ignorante, agora que você está diante de uma testemunha da ressurreição, agora que você tem diante de você um fato, esse Jesus que você debochou na cruz, o nome dele, nem precisa ele estar aqui agora botando a mão em ninguém, o nome dele fez o aleijado andar. Que tal então? Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados. E é interessante a gente notar isso aqui, queridos. Pedro acabou de anunciar o quanto Deus é bom, paciencioso, poderoso, porque a ressurreição é um fato meta-histórico, né? Transcende todas as leis do tempo, do espaço, mas ainda assim existe uma parte que é do ser humano. Depois de Deus ter feito tudo isso, tem algo que Deus não faz no meu lugar, que é o quê? Arrependei-vos e convertei-vos. Sou eu que decido, sou eu que desejo ou não me converter e me arrepender, né? Primeiro se arrepender, né? Arrependei-vos e convertei-vos. Isso Deus não pode fazer no meu lugar. E quantas pessoas estão travadas porque ignorantes, não se arrependem, não se convertem. Como é que Deus vem em ajuda da nossa ignorância? Porque a gente precisa se arrepender e se converter. Deus vem em nossa ajuda, queridos, com fatos, com acontecimentos, com pessoas, com palavras. Pedro não disse arrependei-vos e convertei-vos sem por primeiro ter mostrado a eles um fato, o aleijado que anda, e sem por primeiro, junto com o fato, ter dado a eles uma catequese, uma explicação. O que significa um aleijado que anda? Significa então que lá no Oriente tem um homem chamado Buda, é isso que significa esse aleijado andando? Significa então que ali, todo, sei lá de que dia, né, não sei se é de segunda-feira, você vai lá e aí tem a pessoa que pega a carta do falecido. O que significa que esse aleijado está andando? Significa que você pode continuar do jeito que você está? Então, Deus primeiro dá um fato. A nossa vida ela é cheia de acontecimentos, bons e ruins, alegres e tristes. A nossa vida está pontuada de acontecimentos. A nossa vida ela não é vazia. Deus coopera conosco. Segundo, Deus é tão bonzinho que para os fatos chega uma hora que Deus manda uma explicação. É uma pregação que você escuta, é uma música, é uma conversa com alguém, é um outro fato que somado ao primeiro fato você faz Mas daí vem um momento da coisa chamado arrepender-se,
Converter-se, arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados. Veja, os pecados já foram todos eles perdoados na cruz. É como um cheque em branco, a cruz da pessoa mais rica do mundo para pagar o teu aluguel que está atrasado. Está na tua mão. Então, se você não assina, não vai ali descontar, como é que faz? Não é? Para que os vossos pecados sejam perdoados. Qual o primeiro pecado aqui, então? O pecado é a ignorância. Fizeram o que fizeram porque ignorantes, porque cheio de opiniões. Opiniões que não correspondem a fatos nem à verdade das coisas. A fé vai mudando opiniões que a gente tem. Isso é a conversão. Nós somos cheios de opiniões. Nós somos cheios de senso comum, de jargãozinho de esquina. Só que não dá para sustentar a vida nisso. Nessa história do eu acho, eu penso, não sei para quê, as pessoas vão se afundando, vão criando uma vida infernal, doente, vazia. Fatos e uma verdade. Agora, superam tudo isso. Mas o arrependimento e a conversão é meu. Ninguém faz isso no meu lugar, nem Deus faz, né? Ele diz, então, arrependei-vos, convertei-vos para que os vossos pecados sejam perdoados. Assim podereis alcançar o tempo do repouso que vem do Senhor. Olha que coisa linda. Tempo do repouso aqui não se refere só também, né, à vida eterna, o céu, chamado de tempo do repouso. Mas entrar num tempo de repouso aqui nessa vida. Porque, meus irmãos, o pecado ele custa muito caro. O pecado da ignorância. Veja, tem pessoas que estão sofrendo e não é porque necessariamente elas estão fazendo coisas erradas no sentido matar, roubar, adulterar, mas o que tem de gente que sente a vida como uma cruz muito pesada, tem gente que ó céus, ó vida, por que eu não morro, por que eu nasci, tem gente que vive debaixo de um estresse, de um nervoso, por quê? A pessoa não tem repouso, porque ela vive em pecado, no pecado da ignorância, no pecado de pensar, sentir do jeito errado as coisas. Meus irmãos, quando é que nós vamos entender que pecado não é só matar e roubar? O inferno está lotado de gente que não matou e não roubou, mas são ignorantes. Tem gente que hoje não está atrás das grades do presídio, mas vive uma vida infernal que não vale a pena, porque ela é ignorante. Ela ignora a verdade sobre o matrimônio, sobre o dinheiro, sobre o perdão. Ela ignora a verdade, o funcionamento da vida por dentro. É o pecado da ignorância. E aí Pedro está dizendo, se você sair dessa ignorância, você vai encontrar para você um tempo de repouso, de descanso. A vida não precisa ser esse fardo, esse tédio, essa cruz. Quando a gente conhece a verdade do Evangelho, inclusive a respeito do sofrimento e da cruz, quantas pessoas talvez levem uma cruz mais pesada do que a nossa, e elas têm uma paz, um sorriso no rosto, ainda dá conselho para nós. E você aí com essa vida de princesa, essa vida de reizinho, mas um coração azedo, é uma coisa odiosa por dentro, ninguém presta, ninguém é bom, é ignorante. Porque a fé nos pede de volta, ou nos pede como renúncia, muitas vezes, as nossas opiniões formadas ao longo da vida. É a vida toda na conversa do botequim, do futebol de quarta-feira, somado ao temperamento desgovernado, desordenado, e a gente vai vivendo uma vida, a gente vira ignorante. E Pedro está dizendo, quando a gente sai disso, a gente encontra repouso, sossego. Quer dizer que a terra vira céu, mas quer dizer que a gente encontra repouso, e claro, daí um dia, né, o repouso da vida eterna. E aí Pedro vai dizer, desse tempo que é necessário que Jesus fique, ele vai enviar Jesus, é a segunda vinda de Jesus, né, a volta gloriosa do Senhor. Enviará Jesus que vos foi destinado, no entanto é necessário que o céu o receba, até que se cumpra o tempo da restauração de todas as coisas. Nós estamos no tempo da restauração de todas as coisas. Jesus subiu ao céu, a gente reza no creio, que ele voltará, por que não voltou ainda? Porque estamos no tempo da restauração de todas as coisas. Portanto, o que é estar vivo? É estar restaurando em mim a imagem e semelhança de Deus. Nós não fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Nós vamos restaurar isso em nós, fazer essa obra de restauração. É por isso que a gente não morreu essa noite. Que Deus olhou para nós e falou, não está restaurado o tanto que tinha que estar restaurado, e eu acredito que se não morrer, restaura. Mas Deus foi lá e deu corda. Isso aqui é dar aquele negócio, lembra
do reloginho de corda. Isso aqui é o reloginho de corda. Deus foi lá e deu corda no meu coração, no seu coração. Fala para quem está do seu lado, aproveita, porque vai que nessa noite próxima Deus muda de ideia, né? E fala, não vou dar mais corda não, não faz nada com as cordas que eu dou. Estamos no tempo da restauração de todas as coisas, mas sobretudo a nossa própria restauração, né? E aí então Pedro continua pregando e dizendo e anunciando o tamanho de Jesus e falando, após ter ressuscitado o seu servo, Deus enviou em primeiro lugar a nós, para vos abençoar, na medida em que cada um se converta de suas maldades. Portanto, a bênção tem uma medida, e ela é relativa à conversão. Jesus foi ressuscitado, apareceu para nós, para vos abençoar, à medida em que cada um se converte. À medida em que eu me converto, aumenta a bênção, o repouso, a paz de Deus. Mas para isso, a gente tem que sair da ignorância. E a ignorância, ela é vencida por um gesto nosso, uma postura nossa, né? Chamada contemplação. O Salmo então diz assim, ó Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo, e perguntamos, Senhor, o que é o homem para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? A contemplação, meus irmãos, uma das coisas que faz uma pessoa ser ignorante é a falta de contemplação. É a falta de silêncio e admiração. Contemplação você precisa de silêncio e de admiração. Olha o que está dizendo o Salmo. O rei Davi um dia parou e contemplando todas as coisas, aí continua o Salmo, né? Abaixo de Deus, pouco abaixo de ti nos fizestes, nos coroastes de glória, de esplendor, nos deste poder sobre tudo. Davi começou a pensar, para que existe peixe? Para pescar, fazer assado, fazer aberto, né? Aí você joga queijo, aquele monte de legume, não é isso? Chama o padre, é para isso que existe peixe, não é para outra coisa que existe o peixe. Para que existe vaca? Para tirar o leite, fazer um churrasquinho. Olha que coisa linda. E Davi começou a olhar para si, ele que era rei, o homem mais poderoso da terra, mais rico e mais poderoso da terra foi o rei Davi por bastante tempo, depois Salomão, né, seu filho. E ele olha, e ele se sabe criatura, pecador. Ele vê aqueles bois, aqueles bezerrinhos, que ele continua dizendo ali, as ovelhas. Deus fez a ovelha, para que tem ovelha? Para nós. Para fazer a lã, a roupinha, não é isso? Aquela costelinha de cabritinho, de cordeirinho, que a gente come com a mão, assim, lambuza o cano da boca, não é? É para isso que Deus inventou. Os bois, os rebanhos, o gado, as feras da mata. Aí tem coisas que nem tem muita utilidade, mas só revelam a grandeza e o bom humor de Deus. Quando você vê um leão, uma onça, para que Deus fez isso aí, né? Bicho perigoso. Mas revela o tamanho de Deus, o bom humor de Deus. Aí você olha um elefante do outro lado uma girafa, o que um tem de gordo, o outro tem de pescoço, para quê? É Deus, sendo Deus. Não está lá a missão agora da NASA, lá o Artemis, indo para o lado oculto da Lua. Você sabia disso, né? Que existe um lado da Lua que o ser humano nunca viu, só Deus viu, e o ser humano está vendo agora. Essa Lua que a gente vê no céu, minguante ou grande, é sempre o mesmo lado dela, porque ela gira, mas a Terra gira junto. Então, desde que o mundo é mundo, tem um rosto da Lua que nunca se virou para a Terra. Olha que desperdício. Aquele monte de estrela, é Deus sendo Deus. O bom humor de Deus, a criação de Deus, até esses mosquitinhos. Acho que Deus estava meio falando assim, vou zoar com eles, quer ver? Tirar um sarrinho deles, mandar mosquito para o piquiri. Utilidade nenhuma, a não sei a gente falar, ai Deus, só o Senhor mesmo, né? É isso aí. E Davi, o homem mais rico e poderoso da terra, ele começa a contemplar, mas o que sou eu, tudo para nós, passarinhos, peixes dos mares, todo ser que se move nas águas. E a contemplação, meus irmãos, o silêncio, um pouquinho de natureza. A gente não tem mais contato com a natureza, né? Você sabe que não é a única explicação, mas é uma delas para o ateísmo, esse ateísmo prático que a gente vive, é a falta de contato com a natureza. O ser humano, grosso modo, a grande maioria de nós, né? Mesmo a gente que mora muito aqui no interior, a gente não tem mais contato com a natureza, a gente tem contato com pedra, cimento, borracha e plástico, e metal, não é assim?
o silêncio, a contemplação, a obra criada, o nosso tamanho diante do todo. Sabe, meditar um pouquinho. As pessoas são muito arrogantes, elas são muito cheias de si, muito vaidosas dos próprios dons. Lembrar-se, né, que numa relação sexual, o homem deposita dentro da mulher não sei quantos milhões de espermatozoides. Como é que eu que vim para o mundo? Olha que sorte, que coisa extraordinária. Você sabia que uma trompa é da finura de um fio de cabelo? A trompa da mulher, pelo qual o esperma tem que subir, é da grossura de um fio de cabelo. E hoje a medicina consegue, inclusive, dilatar, limpar a trompa por dentro para a mulher conseguir engravidar. E a gente todo cheio de si, porque é isso. Davi contemplou. E a contemplação nos tira dessa ignorância, desse jeito amargo e avesso ao próximo, ao outro, escandalizado com as misérias dos outros, com essa arrogância de quem não consegue dar a Deus um dia na semana para vir numa missa. Isso é falta de contemplação, isso é falta de algum silêncio, isso é falta de um olhar bom sobre a vida. O ser humano vai ficando muito burro. Então o Salmo de hoje nos ensina o valor de contemplar as coisas, ter contato com o que Deus criou, perceber as coisas. Quando a gente percebe isso, a gente diminui um pouco da nossa arrogância, do nosso tamanho. Nem ignorantes, nem medrosos. Aí nós estamos agora na cena do Evangelho. Jesus havia ressuscitado, aparecido às mulheres na parte da manhã, né? Depois ele caminha com os discípulos de Emaús, foi o Evangelho de ontem, na tardezinha, né, daquele domingo. Eles voltam correndo a Jerusalém e começam a contar como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão, que é a Eucaristia. E aí então, quando eles estão contando tudo isso, eles falam, não, verdade, apareceu a Pedro. Jesus aparece de novo também, atravessa a parede. Aí eles ficam assombrados e não conseguem acreditar. Jesus precisa dizer, calma minha gente, a paz esteja convosco. Ficaram assustados, cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Olha o que são as nossas emoções. Eles sabem que fantasma não existe. Eles nunca tinham visto um fantasma, mas agora eles preferem acreditar que é fantasma, que ele sabe que não existe, que ele também nunca viu, mas ele jura que é, de tanto medo que sente. Meus irmãos, nós não nascemos para ser medrosos. Quantas coisas boas Deus colocou diante de você e de mim, e elas foram desperdiçadas ou não estão sendo vividas porque a gente jura que é um fantasma. Vamos traduzir isso. O que será que ele quer com isso? Não, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Rapaz, vai lá, dá um passo, você está rezando tanto tempo, pedindo uma oportunidade. Não, mas é perigoso ficar pegando essa estrada todo dia, né? Era a chance da vida dele, mas tem que ir para o Umuarama, todo dia. E o Umuarama todo dia, para ele ou para ela, é um fantasma. Não é? Rezou para desencalhar, estava encalhada. Rezou para desencalhar, ou estava encalhado. Aí aparece um lá, né, um candidato à vaga. É porque eu tenho trauma, porque o meu ex me machucou muito. Aí então esse que Deus mandou agora, a pessoa olha e acha que é um fantasma. Não é um fantasma não, é a resposta de Deus. Você não rezou? Você não esperou? E a gente vai entendendo que a vida é cheia de fantasmas. Diga comigo, fantasmas não existem. É falta de terapia, é falta de cura interior, é falta de fé. Simples assim, bate na sua cara e fala, cria vergonha, não existe fantasma, parece ser besta. Gente, a coisa mais extraordinária do mundo está diante deles. Jesus ressuscitado, atravessando a parede, veio dar um oi para eles, veio fazer uma selfie, imagina. Vai que é fantasma, porque estão cheios de medo. Vencer a ignorância, vencer o medo. E Jesus diz, por que estáis preocupados? Por que tantas dúvidas no coração? Vede as minhas mãos, meus pés, sou eu mesmo, tocar em mim. Vede, fantasma não tem carne, não tem osso. Quer ver? Tem peixe aí? Está assado? Já está bom? Dá aqui. Jesus come o peixe. Tem limão? Com certeza Jesus pediu um limãozinho. Peixinho assado pede limão, né? Com certeza Jesus espremeu um limãozinho ali. Não sou fantasma. Não conseguiam acreditar porque estavam cheios de medo, de trauma, né? Tinham acabado de ver Jesus na cruz, como é que está ressuscitado aqui agora? Mas o medo, meus irmãos, paralisa a nossa vida de um jeito muito triste. Tem muitas vidas atrasadas, podadas, limitadas, e hoje talvez você está colhendo o tanto de medo que você teve uma vida inteira. Medo de fazer uma consulta, medo de levar o filho no médico e ouvir o diagnóstico verdadeiro, medo.
Medo de que sem minha mãe eu não consigo viver, medo de que se eu ficar longe da minha família, aí meus pais vão brigar. E aí você está com essa vida atolada aí, medo. Jesus não é um fantasma, Ele caminha conosco. E Ele é reconhecido ao partir do pão. Ao partir do pão. Onde existe missa e eucaristia, ninguém está sozinho, ainda que esteja distante de quem ama, de quem gosta, de quem dava suporte. Mas ninguém está sozinho. Porque esse que atravessa a parede e ao mesmo tempo pega um peixe para comer, está no partir do pão. Mas como é que pode então? Vamos nos converter de um segundo pecado. Como é que eu posso então comungar o ressuscitado que atravessa a parede, come peixe e está no pão eucarístico da igreja e continuar medroso desse tanto? Vendo fantasma onde a palavra certa não é fantasma, é bênção, é providência, é graça, é convite, não é fantasma. E mesmo as nossas cruzes, meus queridos, também não são fantasmas. Sofrimento também é permissão de Deus e não é um fantasma. É Jesus se apresentando a nós, também na cruz, também na dor. Mas fantasma? Que fantasma? E aí Jesus faz esse gesto. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos, os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque agora estavam muito alegres e surpresos. Agora ficaram bobo. E quantas pessoas, na alegria e na surpresa, também não conseguem acreditar, né? Infelizmente, para muitas pessoas, a alegria vai ter que acabar para a fé começar. Essa é que é a verdade. Talvez foi assim com você. Você era tão alegre que você era bobo. A saúde perfeita, no trabalho tudo certo, em casa tudo indo bem, tudo que você queria você fazia, não é verdade? Tudo que você queria fazia, dava. E Deus você não estava nem aí com Ele, né? Bora, sexta-feira santa, alugar uma lancha, pegar um jet ski, gelar uma Heineken e descer para a praia. Na verdade, é sexta-feira santa, a pessoa ela está assim, flutuando na vida. Que igreja que é? Negócio de patos, petição de dinheiro, vai saber se isso é verdade, rapaz. Bíblia é papel, sei de qualquer coisa, assim. Então, assim, pelo menos, não sei, posso estar errado, né? Geralmente quem fala assim, posso estar errado, diga para ele que ele está errado, para você ver só. Você já experimentou falar que está uma pessoa, não, eu posso estar errado. Você está. Meu filho, acaba o casamento, acaba a amizade, acaba tudo ali. Eu posso até estar errado, assim, então eu procuro viver minha vida assim, segundo a minha consciência, né? Eu procuro assim, cada um cuidar da própria vida. Bem ignorante, assim, bem boçal. Bem xireque. A pessoa, quando ela está feliz, ela está assim, flutuando, né? E veja, meus irmãos, a gente pode ser feliz. A gente pode ser alegre. E Deus quer muito que sejamos felizes e alegres, mas não bobos. E muitas pessoas ficaram bobas. Deus não quer ninguém bobo. É por isso que às vezes Deus permite, e Ele mesmo às vezes vem trincar um pouco algumas alegrias nossas, porque isso não é alegria, isso é bobeira. Isso é futilidade. Dá sim para ir para o inferno rindo. Mas Deus nos quer felizes e alegres. À medida que a gente consegue contemplar as coisas, a gente pode ser muito feliz, a gente pode ser muito alegre, sabendo quem é a fonte disso, a quem a gente deve isso e como destinar isso. A gente nasceu de Deus para Deus. E um bom caminho para ir para Deus é a alegria, é a felicidade, é a gratidão, é o contentamento com a vida. Você não precisa ser triste, mas não pode ser bobo, nem ignorantes, como na primeira leitura, nem medrosos, nem abobados. E aí então Jesus faz o gesto do peixe, come diante deles, começa a explicar, pela milésima vez, porque isso aqui já tinha explicado, mas explicar para quem não quer entender, tem que explicar de novo, né? Eles nunca quiseram entender direito que, nas entrelinhas, em vários textos de Moisés, Salmos e Profetas, tinha morte, cruz, sofrimento. Eles nunca quiseram entender isso, porque isso quebrava demais as expectativas que eles tinham a respeito de ser amigos de um Cristo que fosse poderoso e rico, né? Mas aí diz a palavra, e essa parte é muito bonita. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos, abriu a inteligência espiritual dos discípulos. Esse saber aos olhos de Deus, com os olhos de Deus. O nome disso aqui é ciência, sabedoria. Isso é dom de Deus.
Um dos dons do Espírito Santo é o dom da ciência. O que é o dom da ciência? Quando a gente vai lá na missa do Crisma, no Pentecostes, tem aquelas faixas bem cafonona, né, assim, que a gente pendura, né? Aí tem lá os 7 dons do Espírito Santo. Não tem um dom chamado ciência, inteligência, conselho. O que é o dom da ciência? É o dom de ver dentro das coisas, porque isso que a ciência faz, não é? A gente, por exemplo, o que o olho humano sem ciência vê aqui? Água, líquido, molhado. O que a ciência vê? A ciência é capaz de ver o quê? Hidrogênio, oxigênio, quantas moléculas disso, quantas moléculas daquilo, se tem bactéria, se tem germe, se tem cloro. A ciência vê para além da aparência, né? Jesus deu a eles essa abertura da inteligência. É a ciência, ver para além das aparências, ver dentro, a essência das coisas. E quando a gente enxerga dentro coisas e realidades, a gente enxerga Deus. Porque tudo está repleto de Deus. O mundo não foi feito por Satanás. O mundo foi feito por Deus. Os fatos não estão no poder e na disposição. O mundo não está na agenda do diabo, está na agenda de Deus. É a mão de Deus que está levando tudo. Então, abrir a inteligência, dar a sabedoria, é uma graça. Deus precisa intervir em nós. E hoje é dia, meus irmãos, de pedirmos a Jesus ressuscitado, presente no pão da Eucaristia, e hoje nós vamos ter também a adoração ao Santíssimo, no finalzinho da missa, pedir: Senhor, abre a minha inteligência, eu não quero nem ser ignorante, nem medroso, nem bobão, abre a minha inteligência. E aí Jesus abriu a inteligência dos discípulos. É uma graça, é um dom, é um toque, que Deus faz. Carta de São Tiago, na Bíblia que você não lê: irmão, se algum de vós quer sabedoria, peça a Deus, com alegria Ele dá, mas porém sem duvidar, porque todo aquele que pede, crendo que recebeu, já recebeu. E ele está falando da sabedoria. Se tem uma coisa que Deus não nega, é sabedoria. Isso aí você pode pedir já dando glória. Deus dá sabedoria, Deus abre a nossa mente. Deus nos quer sábios. Deus coopera conosco. E veja, a misericórdia de Jesus. Ele decide então falar: você quer saber? Vocês são lerdo, né? Mas tá bom, vem cá, deixa eu abrir tua cabeça. Pac! Rachou e botou lá dentro. Misericórdia, é uma intervenção isso aqui. Isso aqui não é um esforço mais dos discípulos. E meus irmãos, na vida é assim, Deus vê a gente se esforçando. E quando Deus vê que a gente deu o último passo que conseguia dar em direção àquela boa coisa, Deus chega e faz a parte dele, que é a parte que a gente não consegue. Olha, eles andaram 3 anos com Jesus, deixaram tudo por Jesus, sofreram, estavam ali perseverando juntos, todos amedrontados, não entendendo coisa nenhuma do que estava acontecendo, mas estavam ali firmes. Agora vem a misericórdia vem em favor do nosso esforço. Jesus vem e fala: agora é comigo. Deixa eu abrir a cabeça sua aí. Deus termina para nós aquilo que a gente não vai conseguir terminar. Deus é bom, Deus está vendo a sua busca, e Ele chega, quando a gente dá o último passo, o último esforço, Ele vem e completa a medida do nosso esforço. Isso é a misericórdia, isso é a graça dEle. E aí Ele disse então: o Cristo sofrerá, ressuscitará, e no seu nome serão anunciados, e foi o que Pedro fez na primeira leitura, é o que a igreja faz todos os dias. No seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês serão testemunhas disso, testemunhas do ressuscitado e testemunhas da conversão e do perdão dos pecados. Então hoje, queridos, peçamos a Jesus que Ele abra a nossa inteligência. Vamos ficar em pé, momento da nossa prece, da nossa oração.